eles contribuem para que os discos tenham êxito. Mesmo assim, muitas vezes são desconhecidos. É sobre produtores que nós vamos falar no vídeo de hoje. Coincidências do rock. Não, hoje não é dia do produtor musical. Mas, como eu disse na chamada, eles também têm sua parcela de contribuição, né? Para que um disco alcance o topo, entre definitivamente para a história da música, se torne atemporal, se torne referência para outros discos. É claro que no vídeo só, não dá para falar de todos esses produtores importantes para a música. Mas a gente vai falar dos principais, né? Pontuar algumas curiosidades e principalmente falar sobre os seus discos icônicos. Vale lembrar que, assim como alguns selos, algumas gravadoras são específicas, né, para determinado estilo, tem muito produtor que marcou o nome na história da música exatamente por isso, por ser especialista, né, no determinado estilo. No vídeo de hoje a gente vai ver que eles ultrapassaram um pouco essa barreira, embora tenham começado, né, no estilo da sua preferência, migraram para outros estilos devido à sua importância, né, ao sucesso que seus artistas e seus discos fizeram. Para começar, vamos falar de um que foi considerado um dos maiores produtores de todos os tempos, sim, George Martin. Produtor, arranjador, compositor, engenheiro de som, músico e maestro. Com mais de 30 músicas, né, chegando ao primeiro lugar das paradas britânicas e 23 nas paradas americanas. George Martin trabalhou com Michael Jackson, Elvis Presley, The Who, Rolling Stones e Jimi Hendrix, sim. Mas George Martin entrou definitivamente, né, para o hall dos maiores compositores da história por ser o famoso produtor dos Beatles, sim. Produziu simplesmente todos os discos dos Beatles. Vale lembrar que muitas vezes, né, o produtor entra para a história por mudar um pouco a sonoridade, né, da banda e contribuir com suas ideias. Mas diz a história que a função, né, do George Martin em relação aos Beatles era não atrapalhar as ideias trazidas por Paul McCartney. Em 67, os Beatles, né, lança o seu disco mais icônico, né, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, disco definitivo da carreira e principalmente da cultura pop, né, disco que foi um divisor de águas tanto para a banda quanto para o produtor George Martin. Vai lembrar que esse disco é cultuado, né, até hoje. Como eu disse, foi um marco para a cultura pop. A banda que estava mudando totalmente a sonoridade, tentando se desvencilhar da imagem, né, de bons rapazes que haviam criado lá no começo da carreira. Por ser o produtor de todos os discos dos Beatles, George Martin é considerado até hoje o quinto Beatle. Então, George Martin, produtor musical dos Beatles, é o primeiro produtor que a gente vai falar aqui no nosso vídeo. Agora, vamos falar de Martin Birch, sim. Martin Birch, que foi um produtor especializado em rock, né? Trabalhou com esse segmento desde a década de 70, produzindo discos de ótima repercussão do Jeff Beck, Blue Oyster Cult, Whitesnake, Fleetwood Mac e Deep Purple. Essa repercussão, né, e notoriedade lhe renderam convite para produzir um dos melhores discos da discografia do Rainbow, esse aqui, ó, Rising. Segundo disco de estúdio da banda. Banda comandada por Ronnie James Dio e Rich Blackmore. Dá pra dizer que a partir daqui Martin Birch virou um produtor especializado em heavy metal, produzindo outro disco de sucesso, né? Dessa vez do Black Sabbath, Heaven and Hell, coincidentemente com o Dio nos vocais. Martin Birch ganhou fama durante a década de 80 por ser o produtor de discos do Iron Maiden, né?
Seu último trabalho, sua última produção foi Fear of the Dark, em 92, onde ele decidiu se aposentar. Então, Martin Birch, um dos melhores produtores de heavy metal da história. Agora, nós vamos falar de Rick Rubin, sim! Rick Rubin, produtor americano especializado em hip hop. Vai lembrar que ele foi um dos responsáveis, né, lá na década de 80, por ajudar a popularizar esse estilo. Sua primeira produção foi com artistas desse nicho, né, produzindo um disco do LL Cool J, Run DMC. Mas foi com a produção desse disco aqui, ó, License to Will, dos Beach Boys, que ele ganhou reconhecimento e fama mundial. Isso fez com que ele recebesse convite para produzir outros artistas de outros estilos, mesmo sendo especialista em hip hop. Sua primeira produção fora do hip hop foi o rock, né? E a estreia foi produzindo esse disco aqui, ó, Raining Blood, do Slayer. Considerado também um dos melhores discos da discografia do Slayer. A partir daqui, Rick Rubin começou a conciliar, né, rock com hip hop, tendo êxito nos dois campos, né, nos dois nichos, nesses dois estilos. Como eu disse, mesmo produzindo rock, sempre foi especialista em hip hop. Vai lembrar que Rick Rubin sempre foi associado ao Red Hot Chili Peppers, né? Porque Rick Rubin produziu os melhores discos do Red Hot a partir da década de 90. E um dos destaques é esse aqui, ó, o Californication, que saiu lá em 99. Então, Rick Rubin, produtor de hip hop e um dos melhores produtores do Red Hot Chili Peppers também. Agora nós vamos falar de um produtor que tinha como característica mudar um pouco a sonoridade das bandas que produzia. Estou falando de Bob Rock, sim. Curiosamente, Bob Rock começou sua carreira como guitarrista, né? Mas aí recebeu um convite para trabalhar como assistente de engenheiro de som no estúdio lá em Vancouver, no Canadá. Foi então que ele começou a conciliar, né, as duas atividades até decidir partir de vez para a produção. Bob Rock ficou mundialmente conhecido por produzir muitas bandas de hard rock lá na década de 80. Cult, Aerosmith, mas ganhou fama e repercussão mundial por produzir muitos discos do Bon Jovi. Um deles é esse aqui, ó, Keep the Faith. Esse disco já faz parte da década de 90, né? Mas como eu disse que Bob Rock tinha como a característica sua principal característica mudar a sonoridade da banda, o disco, apesar de ter sido muito bem recebido comercialmente, foi o último que a banda fez com o produtor. Como eu disse, Bob Rock ficou famoso, né, mundialmente por produzir essas bandas de hard rock lá na década de 80. Mas o curioso é que ele recebeu convite para produzir bandas de heavy metal. Uma delas, né, uma das suas primeiras e principais produções nesse período foi aqui, ó, em 91, no famoso, no muito bem sucedido Black Album do Metallica. A primeira coisa que se nota aqui na produção de Bob Rock foi que ele decidiu cortar os excessos, né? Principalmente aqueles solos intermináveis do James Hetfield, que sempre foi marca registrada do guitarrista. Disco que entrou definitivamente para a história da música mundial. A partir de então, Bob Rock começou a produzir os discos do Metallica. Mas vai lembrar que ele também foi responsável por produzir esse disco aqui, ó. Sim, o Surrender. Ao contrário do Black Album, um disco que não caiu nas graças, né, nem do público e nem da crítica. Vai lembrar que além de produzir o disco, Bob Rock também chegou a tocar baixo, né, já que Jason Newsted havia saído e esse cargo estava vago na banda.
o disco foi tão mal recebido, né, que muitos fãs radicais lá dos primeiros anos do Metallica organizaram um tipo de petição mundial online e chegaram a declarar, chegaram a exigir, né, que a banda trocasse o produtor. E a banda acabou aceitando e numa nota oficial disse que a partir do disco Dead Magnetic, Bob Rock não seria mais o produtor da banda. Então Bob Rock entrou para a história do Metallica positiva e negativamente. Agora vamos falar de um produtor mundialmente conhecido pela sua contribuição para a música pop. Estou falando de Quincy Jones, sim, empresário, arranjador vocal e produtor musical. Vai lembrar que durante os anos 50, né, na indústria do entretenimento, Quincy Jones foi indicado a 79 Grammys Awards, sendo que dessas 79 indicações ele conseguiu 27 estatuetas. Em 91 ele foi reconhecido, né, e ganhou o Grammy Awards Legend. Além de ser um ativista social, Quincy Jones também produziu muitas trilhas sonoras famosas, tanto para a TV quanto para o cinema. Em 2013, ele foi homenageado no Rock and Roll of Fame por indicação da apresentadora Oprah Winfrey, sim. Mas Quincy Jones ficou muito famoso, né? Ganhou fama mundial com a parceria de muito sucesso, né, com o Michael Jackson, principalmente ao produzir esse disco aqui, ó, o Thriller, o melhor disco de todos os tempos, né? Pelo menos o mais vendido. Então, Quincy Jones, como um dos maiores produtores da música pop mundial. Agora nós vamos falar de um dos mais bem-sucedidos produtores brasileiros, sim, o Liminha, ex-baixista dos Mutantes. Começou a produzir em meados dos anos 70, mas foi na década seguinte, né, a partir da década de 80, que Liminha se consagrou definitivamente como um dos mais bem-sucedidos e mais procurados produtores dessa década. Vale lembrar que, apesar de ter tido notoriedade produzindo as principais bandas de rock do Brasil, Liminha não se prendeu, né, a esse estilo. Ele chegou a trabalhar com diversos artistas, né, de diversos segmentos. Produziu Ana Carolina, chegou a produzir disco music, né, com as frenéticas, hip hop com o Gabriel Pensador, Erasmo Carlos, chegou a produzir a Blitz, Kid Abelha, Lobão, Paralamas do Traje a Rigor. Teve uma parceria de muito sucesso com Gilberto Gil, né, que além de produzir os seus discos, ainda compôs alguns hits, como Vamos Fugir e Nos Barracos da Cidade. Dois acontecimentos marcaram definitivamente a carreira do Liminha, lá na década de 80. Primeiro, em 84, quando ele gravou a linha de baixo de um dos grandes sucessos da Marina Lima, música Fugaz. E essa linha de baixo ela é reverenciada até nos dias de hoje. E o acontecimento mais emblemático, né, foi durante a gravação do Cabeça de Dinossauro dos Titãs, lá em 86. Onde Liminha simplesmente para a gravação para dar um sermão, né, um esporro, uma lição de moral ao Charles Gavan, baterista, assim, dizendo que Charles Gavan estava querendo aparecer demais, né, inventar demais. Vai lembrar que depois, né, depois de muita insistência, depois de muitas tentativas, Liminha acaba ficando satisfeito com o resultado, com o que ele havia pedido para o Charles Gavan. Muito tempo depois, durante algumas entrevistas, Charles Gavan disse que no momento, né, em que estava tomando ali um esporro, ninguém da banda se pronunciou. Então ele teve que se virar, né? Teve que se esforçar para se entender com o produtor, uma vez que o disco já estava em fase final. Então se acontecesse alguma coisa, né, em relação à produção, talvez o disco atrasasse ou não teria saído tão bom quanto saiu, né? Então o Liminha
um dos maiores produtores de discos do rock brasileiro. Para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar de Carlos Eduardo Miranda, sim, outro produtor que teve muito êxito, né, na década de 90. Vai lembrar que Miranda era músico, né, lá na década de 80, chegou a ser crítico musical, integrante da extinta revista Bis, onde ele dividia opiniões, né, com as suas resenhas. Vai lembrar que Miranda sempre foi muito autêntico, né, apesar de o chamarem de polêmico. Miranda chegou a participar como jurado, né, de vários programas de calouros, mas ganhou fama e notoriedade mesmo como produtor musical. Vai lembrar que ele teve uma contribuição significativa para a cena independente, né, principalmente em meados da década de 90, onde juntamente com alguns membros, né, do Titãs fundou o selo Banguela, né, e a Excelente Discos, ajudando a impulsionar, né, a carreira dos Raimundos, Virguloides e Mascavo Roots, né, antes da banda passar a se chamar apenas Mascavo, ali na virada da década de 2000. Além de trabalhar com algumas bandas já consagradas, como Skank e Rapa. Foi o criador e diretor do site, né, Trama Virtual, que era um projeto de distribuição de artistas independentes para MP3. Em 22 de março de 2018, Miranda sofreu um mal súbito, né, na sua casa em São Paulo, onde acabou falecendo aos 56 anos, exatamente um dia depois do seu aniversário. Pessoal, por hoje é só isso. Esse foi o vídeo para a gente homenagear aí alguns dos principais, né, produtores de discos da história da música. Espero que eu tenha agregado a conhecimento de vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.